Vamos começar para valer o curso? Vamos começar a entender do aquarismo? E quando a gente fala aquário, qual que é o primeiro elemento, o elemento fundamental para a gente ter um aquário em casa? Não é o vidro, não é o peixe, é a água. A gente tem que entender que a água é fundamental para manter organismos aquáticos dentro da minha casa, em cativeiro. E a água para o aquário, a gente vai ter que expandir a mente, abrir a cabeça. A água não é mais aquela formulazinha lá da escola, H2O. A água, para ela condicionar o peixe a estar lá, a viver com saúde, ela é muito mais que isso. A água ela é composta por diversos minerais, diversos elementos químicos, diversos bichinhos, micro-organismos, diversos elementos biológicos que têm que estar presente para eu ter uma água saudável, consequentemente, peixes saudáveis. Muitos aquaristas experientes até costumam falar, brincando, que a gente não cria peixe, a gente cria água. E uma água, quando você cria ela da maneira correta, com equilíbrio químico, equilíbrio biológico, equilíbrio de parâmetros físico-químicos, naturalmente, seus peixes vão estar bem. Nesse capítulo, nessa aula, nós vamos conhecer um pouquinho, bem o começo, sobre o que é importante a água no aquarismo. Como ela deve ser? Quais são as diferenças da água que eu bebo, da água do mar para a água dentro do meu aquário? Nessa aula, você vai começar a aprender sobre isso. Então, agora a gente sabe que a água não é mais só aquele H2O que a gente estava acostumado a pensar. A água ela é repleta de minerais. E um exemplo que eu já falo em relação a minerais para vocês, pega essa garrafinha aqui. Olha atrás do rótulo dela, olha a quantidade de componentes químicos, olha a quantidade de características físico-químicas que o próprio fabricante, no caso, quem vasa essa água, traz para nós consumidores. Então a água potável, a água natural, a água mineral que nós bebemos, ela já é repleta de minerais, que dirá uma água dentro de um ambiente fechado que vai criar peixes. Então nós temos que entender que ela vai possuir diversas características físicas, químicas e biológicas. Essas características são fundamentais para criarmos os nossos peixes. Já vem eu falando, né? Química, física, biologia, biológico, micro-organismo. Bagunçou a cabeça? Calma, calma. Claro que com o decorrer das aulas, com o decorrer do curso, você vai aprender um pouquinho dos componentes químicos da água, dos componentes microbiológicos da água, das relações e dos parâmetros físico-químicos, mas nesse momento, calma, né? Quando eu falo física, quando eu falo química, quando eu falo biologia, biológico, esquece escola, esquece aquelas fórmulas complicadas. Primeiro, eu quero que você entenda a parte básica, é que a água tem características químicas. A água não é só hidrogênio e oxigênio, H2O. Ela tem vários elementos químicos. Por exemplo, se eu pego uma colher de cal e jogo na água, eu estou colocando um elemento lá que tem na sua base de composição cálcio. E aquela água ela vai ficar composta cheia de cálcio. E eu tenho que conhecer esses elementos químicos porque cada peixe tem sua necessidade. É lógico que muitos deles se assemelham, mas alguns têm especificidades e têm exigências que são detalhezinhos pequenininhos, que fazem a diferença entre ele estar bem, estar vivo e não estar. E na questão biológica também. Nós vamos observar e vamos aprender nas próximas aulas que o aquário ele é um organismo vivo. Eu acabei de comentar com vocês que a gente cria água. Por quê? A gente cria pequenos micro-organismos, bactérias, vírus, pequenos protozoários, fungos, vários micro-organismos que são animaizinhos, né? Que são invisíveis aos nossos olhos, mas que estão ali presentes. E o equilíbrio desses micro-organismos com os elementos químicos e com os animais que ali estarão, fazem toda a diferença. Então a gente vai entender um pouquinho de química, um pouquinho de biologia da água e um pouquinho de parâmetro e relação físico-química desses elementos. Então, sabendo já que a água tem essas características físico-químicas, biológicas, a gente tem que fazer uma associação a quê? A natureza. Na natureza, a água ela tem esse equilíbrio de maneira natural. A natureza é perfeita. Os ciclos que existem, até o ciclo da água. A água evapora, condensa, chove, alimenta rios e mares, evapora, condensa, chove. Esse ciclo, esse movimento, ele está em equilíbrio. E esse equilíbrio é fundamental para manter os animais saudáveis e bonitos. Nós, a partir do momento que resolvemos ter esse pedacinho de natureza,
esse pedaço de natureza nas nossas casas, nós precisamos entender e trazer para dentro do recinto, para dentro do aquário, esse equilíbrio. Esse equilíbrio que vai fazer o sucesso do seu aquário. Então, para a gente já definir esse entendimento, né, do que a água é para nós agora aquaristas, não mais só H2O, mais para frente no curso, nas próximas aulas, a gente vai identificar as diferenças dessas características físicas, químicas e biológicas da água. Mas vamos fazer um exercício, pensar. Você acha que a água do litoral australiano, a água de Cancún, as duas são águas de oceanos, de mares, ela é igual, essas águas são iguais à água ali do litoral de Santos? É igual à água ao redor da Ilha do Mel, no Paraná? Não, tem características diferentes, né? Tudo é água salgada? Tudo é água salgada, porém com vários elementos ali que as diferenciam. Por isso que animais diferentes vivem nela. Você acha que a água do rio Amazonas, a água do lago Tanganica na África, são águas com a mesma característica? Não, não são. Então essas características que vai diferenciar quais animais a gente vai conseguir ter dentro do nosso aquário, do nosso recinto. Agora, sabendo então dessas pequenas diferenças, uma já é bem clara, né? Qual que é a diferença que eu falei desses exemplos que eu dei? A água do mar, a água do oceano, a água do rio Amazonas. Qual que é a diferença? Que até uma criança sabe. Poxa, a água do mar é salgada. A água doce não é salgada, não tem sais. Não tem sais? Toda água tem sais dissolvidos nela. A água marinha, a água do mar, ela tem mais sais, mais quantidade, mais variedade de sais ali dissolvidos. Tanto tem, em alta concentração, que o NaCl, o cloreto de sódio, que é o mais presente e é o que a gente consegue sentir o gosto, ele está em uma alta concentração. Mas não quer dizer que a nossa água doce não possui sais. Ela possui outros tipos de sais, não perceptíveis ao nosso paladar, mas todas as águas possuem dissolução, elas dissolvem sais na sua composição. Então a gente tem que conhecer porque a gente vai fazer pequenos ajustes na água, da mina, do galão, da torneira que você vai usar para o seu aquário. Você vai criar água, lembra? Por exemplo, essa água aqui que a gente já comentou, olha de novo lá o rótulo atrás dela. Ela vai te dar a quantidade de alguns sais presentes. Potássio, sódio, alguns elementos químicos que estão lá presentes. Todos esses elementos são imperceptíveis. Nós não sentimos cheiro, não sentimos gosto. A gente escuta, né, desde a escola, água inodora, incolor, né? Só que não quer dizer que ela não tem nada, né? A água tem elementos que nós não sentimos, mas que faz toda a diferença na hora da colocação de um ou outro animal em água errada. Uma coisa que acontece muito, né, esses vários anos trabalhando com aquarismo, muitas vezes acontece de um cliente, um amigo, né, alguém que quer ingressar no hobby e conhece o peixinho beta, né, aquele peixinho da família dos anabantídeos que respiram ar, retiram o oxigênio do ar e não da água, né, e vivem em pequenos espaços e com conforto em pequenos espaços, né, a pessoa me vira e fala, eu posso ter um Nemo nesse aquarinho? Pô, primeiro, vamos pensar no Nemo, a gente vai falar mais pra frente a ajuda que o cinema deu. O Nemo é o peixe-palhaço, tá? Eu posso ter um peixe-palhaço num aquarinho de beta? Lógico que não. A primeira característica que os difere, e nós já conversamos, água salgada, água doce. Já tem total diferença. Só que existe uma infinidade de diferenças que não permitem que peixes, até do mesmo porte, porque inicialmente eles têm o mesmo porte, não possam conviver, nem tampouco viver no mesmo ambiente. Né? Por isso que aquaristas profissionais acham um absurdo, né, alguém vir e perguntar, posso colocar um Nemo num aquário de beta, numa beteira? Só que a gente tem que entender que para a grande maioria da população, o nosso hobby é um desconhecido. O nosso hobby, ele é algo fascinante, ele é algo encantador, mas é algo desconhecido, longe, muito longe do acesso de muitas pessoas. E para grande parte dessas pessoas, peixe é peixe. Peixe precisa de água e mais nada. E vocês, já com o conhecimento adquirido até agora, já sabem que peixe é peixe, mas água nem sempre é água. Tem outras coisas que a compõem.